Bom, pessoal, boa noite para todo mundo, então. A pedido do Felipe, né? E outros alunos também comentaram que estão fazendo o projeto integrador, né? Nessa questão de. E estão com alguma dificuldade nessa questão da amostragem, né? Porque, como eu comentei com vocês, isso é um ponto que a gente fala bastante na UC4. Só que nós fomos pegos, né, no meio da pandemia na UC4. E eu não consegui mostrar para vocês a nossa bombinha, por exemplo, né, de amostragem que nós temos no Senac, tá? Então, como a gente já está demorando um pouco, né, para voltar, eu falei, vou fazer essa aula, né? Vou aproveitar que a gente está falando de agentes químicos, né? De programa de proteção respiratória. Vamos falar um pouco dos agentes químicos nessa questão de amostragem, né? E eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, né? Lá no Senac a gente tem alguns desses equipamentos para a gente fazer demonstração. E quando a gente retornar, eu mostro para vocês, tá? Com certeza nós teremos tempo para isso, tá bom? Então vamos falar um pouco, né, da estratégia de amostragem, tá? Então, como que funciona, né? Eu até comentei isso um pouco com vocês lá na OC2 e 4. Como que funciona? A primeira etapa, gente, é reconhecer os riscos, tá? Não adianta, vocês vão ver bastante vídeos na internet, tem o tal do Leandro Magalhães, por exemplo, né? E tem outros vídeos, tá? De outras empresas, né, que trabalham nessa área de amostragem de agentes químicos. Não adianta, gente, você sair medindo, você contratar uma empresa e sair medindo, né? Ah, eu trabalho com etanol, eu trabalho com acetona, eu trabalho com solventes, tolueno, né, benzeno, enfim. Eu tenho várias substâncias lá no ambiente. E aí eu contrato uma consultoria e falo, olha, eu quero medição de todos os agentes químicos da minha empresa. E aí essa conta, né, na verdade, esse serviço dessa empresa pode custar muito caro, né? E o resultado nem sempre é satisfatório, tá? Nem sempre dá certo de você conseguir identificar todas as substâncias que você imaginaria que estava ali, né? Muitas vezes dá abaixo do limite de quantificação, tá? A gente, né, tem esses casos, né? Então, a gente precisa, na verdade, primeiro reconhecer o nosso ambiente, que é o que eu falo muito. Olha, medir é somente uma etapa do processo de avaliação dos riscos, né? Então, a gente lembra que a gente falou um pouco, né? A gente acabou de falar sobre isso, né? Sobre essa gestão de produtos químicos, né? De se ter esse inventário de produtos químicos, conhecer a FISPIC do seu produto, né? Conhecer se o seu produto que é líquido ou sólido, ele realmente vai para o ar, né? Ele é volátil, ele passa do estado sólido, por exemplo, para o gasoso, ou do líquido para o gasoso, né? Ele vai estar dissolvido no ar, vamos dizer assim, né? Ele vai ser um aerodispersóide, por exemplo, né? Então, tudo isso a gente precisa observar, né? Observar, estudar o produto, estudar a FISP, que é as características desse produto, tá? Analisar os riscos que estão presentes no ambiente, tá? E aqui eu coloquei, olha, um ponto, né? A varredura geralmente não é adequada. Por quê, gente? Gente, se falhar, vocês me avisam, tá? Por favor. O que que acontece? A gente tem uma técnica de amostragem que é a varredura, onde a gente faz varredura, por exemplo, de metais e a gente consegue nessa amostragem detectar vários metais, ou solventes orgânicos, eu posso detectar vários componentes orgânicos, tá? Mas a gente sabe
que nem sempre a varredura é adequada, né? Você vai pagar, né, por essa amostragem, por essas análises, e nem sempre te dá um resultado. Eu já fiz amostragem de poeira mineral, por exemplo, que era uma perícia, eu fui obrigada a fazer, né? Mas já fiz e acabou que deu, né, abaixo do limite, né? Deu outra vez que a gente fez solventes, por exemplo, né? Se faz uma varredura de solventes, dá lá, abaixo do limite de detecção, né? Então, por quê? Tem muito pouco no ambiente, o ambiente já está bem ventilado, tá? Então, toda aquela história, né, daquele guia da Fundacentro que a gente trabalhou sobre análise qualitativa dos riscos químicos, lembra que a gente viu aquele guia, né, que traz lá o estudo, né, do produto, da quantidade, né, da volatilidade, de como o produto se comporta no ambiente, né, estudo das frases de perigo e precaução. Então, aquele guia da análise qualitativa é a primeira etapa que você deve fazer, tá? Para realmente fazer essa etapa de reconhecimento dos riscos químicos, tá bom? Depois que você fez essa etapa e realmente identificou que você trabalha, né, com produto altamente volátil, tem odor no ambiente, por exemplo, né? Você trabalha com uma quantidade de produto maior. Então, com isso, né, você identifica que você tem o risco. Não, realmente eu trabalho com uma quantidade de acetona no meu ambiente que é considerável e eu preciso realmente fazer uma medição quantitativa para eu saber se passou do limite de tolerância ou não, tá? Então, a primeira etapa, né, é reconhecer os riscos, tá? E a recomendação é que se faça essa análise qualitativa antes de começar essa questão que a gente está falando de amostragem, né? Que é a análise quantitativa, tá? Nessa questão da amostragem, a gente tira, né? Consegue coletar do ambiente, tá? Acho que eu vou mostrar um vídeo para ficar mais claro tudo que eu vou falar para vocês, né? Nós coletamos, né, do ambiente essa amostra, tá? Eu vou passar esse videozinho, vocês vão entender. E aí a gente envia essa amostra para o laboratório e o laboratório faz a análise, tá? E aí a gente consegue identificar o quanto tem dessa substância no ambiente, tá bom? Então, ó, vamos ver esse vídeo. Acho que eu vou ter que projetar de novo. Deixa eu apresentar de novo aqui. Eu queria compartilhar o áudio. Tem que ser. Só que tá pequenininho, né? Acho que travou aqui. Deixa eu tentar de novo. Eu acho que eu não consigo. Ele não tá deixando. Meu computador tá travando. Vocês estão vendo? Saiu aqui da tela. Nossa, saiu do vídeo que eu tava. Deixa eu tentar pegar esse aqui pra vocês verem. É que eu queria aumentar um pouquinho, né? Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, porque ele não tá indo muito bem. Vocês conseguem ver assim?
Então, Felipe, mas eu quero comentar com vocês, entendeu? Vamos, eu acho que vai dar certo, ó. Vamos ver se vocês escutam daí. Para a coleta de substâncias na fração total, isto é, com o cassete sem nenhum outro dispositivo como o ciclone, exemplos são os cassetes de 2 sessões para particulado total, o cassete de 3 sessões para o particulado total, o cassete de 2 sessões para dióxido de enxofre, o cassete de 3 sessões com filtro de fibra de vidro para trietanolamina e o cassete de 3 sessões com filtro de éster celulose para os metais. Esses são os tipos de cassetes que a gente pode utilizar. E você vai precisar de uma bomba de alta vazão, um calibrador de vazão, uma mangueira para calibração e uma mangueira extra. Vamos utilizar como exemplo um cassete de 3 sessões para particulado total. Então, retire os plugs do cassete. Eu acho que entra uma 3 propaganda, mitos que os gente. profissionais de segurança do trabalho costumam acreditar. Que 1. Pagar insalubridade é fazer prevenção. Pronto. De forma que a mangueira do suporte fique ligada na parte achurada do cassete. Ligue a mangueira do suporte na bomba. Ligue a mangueira extra na parte lisa do cassete e ligue no calibrador de vazão. Ligue a bomba e deixe-a funcionando durante aproximadamente 5 minutos para aquecimento e estabilização da vazão. Ajuste a vazão girando o parafuso no sentido horário para aumentar a vazão e no sentido anti-horário para diminuir a vazão. Com o novo cassete, retire os plugs. Coloque o cassete no suporte, como explicado anteriormente, de forma que a mangueira do suporte fique ligada na parte achurada. Ligue a mangueira do suporte na bomba, prenda a bomba na cintura do funcionário, ligue o suporte na gola do funcionário de forma que ele fique na zona respiratória. Ligue a bomba e deixe funcionar durante todo o período de coleta. Ao final do procedimento de coleta, desligue a bomba, desmonte o equipamento e realize a verificação final da vazão. Esse procedimento deve ser feito conforme a calibração inicial, só que não se deve ajustar a vazão da bomba. Certifique-se que a vazão não variou mais do que 5% da vazão inicial. Pegue o cassete que foi coletado, coloque os plugs, verifique se há alguma instrução especial para acondicionamento da amostra e envie para o laboratório. E não se esqueça da cadeia de custódia. Essa informação é essencial para a análise da sua amostra. Bom, pessoal, para verificar essas informações do informativo de análise, basta acessar nosso site www.analyticsbrasil.com.br e fazer o download. Pessoal, vocês conseguiram ver o vídeo? Só o som? Nem o som? Deixa eu parar a apresentação e tentar de novo, que eu queria que vocês vissem a partezinha aqui. Nada, nada, nada? Filma, transmite a tela do celular. Então, não tem como, Felipe, agora. Meu celular nem tá com bateria. Mas olha só, vamos tentar. Gravada? Travada. Ah, tá.
Então, vou tentar de novo, porque aqui pra mim, tá? Você está apresentando com o áudio ligado. Vou tentar de novo só pra vocês verem. Eu achei que vocês estavam assistindo. Deixa eu parar a apresentação. Agora vocês estão vendo? Peraí que tá carregando. Agora vocês estão vendo aqui? Ok? Então, olha. Agora sim, ó. Esse é o vídeo. Gente, se der algum problema aí pra vocês, dá um toque pra mim, tá? Olha só. Esse daqui é um kitzinho pra amostragem, tá? Então, o que que ele tava falando aqui no vídeo que vocês não conseguiram ver? Veja se agora vocês conseguem ouvir, ó. O áudio tá ligado. Então, um calibrador de vazão. Nossa, agora parece que a minha internet tá ruim, né? Vocês estavam ouvindo? Estavam ouvindo? Mangueira para calibração e uma mangueira Travando. extra. Pra mim tá cortando. Vamos utilizar como Ó, pra mim tá bem. Nossa, tá bem travado, né? Eu acho que é a internet. Mas olha só. O que que ele utiliza, né? Ele vai utilizar isso daqui é um calibrador da bomba, tá? Essa daqui é a bomba e esse daqui são os cabinhos. Isso daqui é um suporte para o cassete. Isso daqui, a minha fala também tá cortando, Felipe, Fábio? A minha fala não. A minha fala tá cortando? Ah, beleza. Então, olha só, nós temos aqui a bombinha, né? Nós temos aqui os cabinhos. Esse daqui é o calibrador, né? E aqui é o suporte do cassete. Então, o que acontece? Aqui dentro, gente, até eu separei umas fotos aqui de quando eu fui lá na Solutec, que é uma empresa, né? Eu não sei se dá pra ver muito bem, olha. Vocês estão vendo tudo que eu tô mostrando? Se travar, vocês me falam, tá? Aqui, ó, é um cassete, tá? Que tá dentro, né, de um saquinho. Isso é quando você vai solicitar esse cassete no laboratório, tá? Para fazer sua amostragem, ou mesmo a consultoria que você contratar já vai com esse cassete pronto, tá? Por que que esse cassete vai pronto do laboratório? Aqui dentro tem uma membrana. Vocês estão vendo que tem um negocinho branco aqui dentro? Ele tem uma membrana. Eu acabei, é que é difícil, né, ter aberto, mas a gente acabou não tirando foto exatamente da membrana. Mas é ela que tá aqui dentro, ó. Olha os cassetes aqui, ó, tá? É que aqui são vários tipos de suporte, né? A gente fala ciclones, né? Adaptadores do para o cassete, tá? Eu tô com tá travada a tela, mas eu tô com a tela travada mesmo. Eu tô comentando as fotos. Isso. Vocês estão vendo as fotos? Ah, tá, peraí. Deixa eu voltar, tentar apresentar de novo então. Agora vocês estão vendo? Peraí que tá rodando. Foi. Agora sim. Gente, eu acho a minha internet ela oscilou bastante hoje. Então eu acredito que seja por isso, tá?
que a nossa conexão talvez não esteja, que eu vou mudando de tela e o aplicativo não acompanha. Então, né, aqui a gente tem, ó, isso aí daqui é um videozinho, né, que eu coloquei na aula, tá? Então, são esses cassetes, ó, esse aqui é bem parecido, ó, com aquele que a gente... Então, é o total, O inalável não é particular, não. inalável, torácico e respirável, só que esse aqui é de... É o ciclone de nylon. Ciclone e esse de é o ciclone nylon. Tá vendo? São ciclones. Esse aqui são ciclones para amostragem de poeira. E esse que tá mostrando aqui é igual aquele do vídeo, tá? É só um suporte para o cassete que tem uma membrana aqui dentro para poeira, tá? Para amostragem de poeira ou até, dependendo da membrana que você coloca aqui, pode ser outros componentes, tá bom? Então, só para vocês, né? Depois a gente mostra esse vídeo para vocês de novo, tá? Então, aqui no vídeo, olha, ele mostra, né, que ele primeiro, o que ele fez? Primeiro ele ajustou a vazão, tá? Por quê, gente? Essa bomba, ela vai sugar o ar do ambiente, né? Então, ela suga o ar do ambiente e esse ar passa pelo cassete, tá? Durante a amostragem. Só que isso daqui não pode ser de qualquer jeito, né? Tem normas a serem seguidas, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são essas normas. Na verdade, a gente usa as normas NIOSH, né? Dos Estados Unidos. Então, a gente tem que seguir uma vazão determinada pela norma para cada tipo de amostragem que eu estou fazendo, tá? Então, primeiro ele faz a calibração e depois, olha, ele verifica, né, qual que foi a vazão da bomba, tá? Antes de iniciar a amostragem, aí ele monta de novo, tá vendo, ó? Ele monta toda a estrutura de novo, e aí ele coloca na pessoa, no trabalhador, no caso, tá? Então ele coloca no trabalhador a bomba com o cabinho, com o cassete. Deixa eu achar o ponto aqui. Queria achar o ponto. Aqui, ó. E tá vendo, ó, fica no trabalhador, tá? Só que como eu já comentei com vocês nas aulas anteriores, isso, gente, é caro, tá? Essa bomba, ela é cara. Ela custa 10 mil reais, 20, depende, tem várias marcas, né? Então, ela custa de 15 mil, 10 mil reais a 20 mil reais, tá? Ela é uma bomba bem cara. Tem de 5 mil também, né? Mas as bombas melhores, que duram mais, são caras. E isso, gente, fica no trabalhador, né? E você precisa fazer isso. Só que ele tem que tomar cuidado, né? Olha, tá vendo? Ficou aqui em cima, né? O cassete pendurado, o cabinho tá passando aqui por trás e fica aqui na cintura, tá? Então é assim que você faz a amostragem. Aí você regulou já a vazão e vai deixar um tempo, né, o trabalhador fazendo o seu serviço e você deixa o tempo que você já determinou. A gente vai entender como que determina esse tempo, tá bom? Com algumas continhas na aula de hoje. Deu para entender, gente? Vocês conseguiram entender? É bomba para amostragem de agentes químicos. Daí as marcas, Felipe, tem várias, tá? Marcas tem várias. Esse daqui, ó, que eu tava querendo mostrar pra vocês, só que o vídeo não saiu. Você sabe qual é o erro número 1 que as pessoas Pera aí, cometem quando tentam definir a barriga? Olha, e que tem esse tinha grande... saído. Mas Ó, essa bomba tem que ser. esse daqui, ó, é a mesma bomba, tá? É a mesma bomba de amostragem, só que tem os cabinhos, né? E aqui vocês estão vendo que tem alguns tubos. Esse tubo, eu tenho uma foto dele aqui, ó.
Aqui, ó. Esse tubinho de vidro, né, chama tubo, é um tubinho, né? Tubo de carvão ativado, para amostragem, tá? E ele é encaixado na bomba lá também, tá? Da mesma forma que o cassete, que vocês viram que tem uma membrana dentro. E eles são preparados, né, gente? Eles já vêm prontos de fábrica, esses aqui. Eles têm que seguir normas internacionais, né? Então, esse daqui, ó, tem 2 seções, tá? De carvão ativado. E aí ele fica, né? Só pra. Deixa eu lembrar aqui que é muita informação, até anotei. O de carvão ativado é para orgânicos, geralmente orgânicos. E tem o de silica gel, né? Que é para vapores ácidos, tá? Mas aí varia, dá para fazer também vapores. A maioria dos vapores dos orgânicos, né, na verdade, solventes, é com carvão ativado, tá? Porque o que acontece? Você vai quebrar, vou mostrar ali no vídeo, ele quebra as pontinhas, tá? Conecta lá na bomba, né, esse tubinho, e aí o ar passa pelo tubinho, assim como passa pelo cassete. Esse cassete, quer ver? Esse, né? Esse cassete que eu tava mostrando pra vocês, ele tem um furo no meio, né? Então o ar passa por ele e aí todos os contaminantes ou a poeira fica parado dentro dele. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam mais ou menos essa montagem? Deu para entender? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar esse daqui do tubo. Esses aqui são vários tubinhos, tá? Tem o de sílica e tem o de carvão, tá? São vários tubinhos. Vocês estão vendo ainda a minha tela? Sim? Aí, olha o que que ele vai fazer, ó. Primeiro ele vai ajustar a vazão da bomba. Tem que fazer isso antes e depois da amostragem. Antes você ajusta e calibra a vazão, né? A vazão de ar, né? Que você puxa do ambiente. E depois também, porque a bomba ela precisa manter a vazão igual durante toda a amostragem. Tem amostragem que dura as 8 horas de trabalho, entendeu? Então, por isso que ela pode ter, né, durante essas 8 horas de trabalho, a bomba pode ter alguma variação, né? Não deve ter, mas ela pode ter variação. Então, por isso que se mede a vazão da bomba antes e depois, para confirmar que ela se manteve estável, tá? Aí, ó, quer ver aqui, ele já começa a montar. Tá vendo, ó? Ele usa esse aparelhinho para quebrar. Ter sido realizado, pressione o tubo no segundo orifício. Ó, ele vai pressionar o tubinho aqui nesse Fazer o orifício mesmo para a outra cortante, ponta do tá? tubo. Ele corta o tubinho, porque ele vem lacrado. Vocês estão vendo? Com o tubo quebrado, coloque-o no redutor de vazão, lembrando de ligá-lo no sentido correto, ou seja, com a seta que está desenhada no tubo apontando no sentido do fluxo de ar, que a seta então tem que ficar apontada para o redutor de vazão. Isso E aí, porque gente, a tem gente uma tem que direção, tá vendo? Ele vem com uma setinha e a seta, na verdade, esse tubinho é conectado num redutor de vazão, tá? E ele fica conectado aqui. O sentido da seta tem que ficar em direção à bomba, tá? A bomba quebra, e ele tá quebradinho dos dois lados, né? Aí eu já falo sobre isso, tá, Felipe? Sobre a saturação. Mas o que acontece? Esses produtos que tem dentro, tanto a sílica gel quanto o carvão ativado, eles são
produtos, né, substâncias químicas com uma alta superfície, né? A gente fala, né, uma ampla superfície com cargas, tá? Na verdade, uma superfície de troca iônica imensa, tá? Por isso que a gente usa o carvão ativado para filtrar a água, por exemplo, né? Tem várias aplicações, né? Uma delas é no filtro de água, porque a água vai passando ali e tem uma superfície, né? Uma área superficial grande com trocas, né? Pontos de trocas elétrica. Então, o que acontece? É uma superfície imensa, né? É como se eu pegasse um grão de areia, né? E esticasse. Tipo uma massa de pastel, entendeu? A gente fala, são partículas com imensa área superficial, tá? E aí nessas superfícies tem vários pontos de troca iônica e a sujeira, né, que geralmente são metais, solventes, enfim, eles têm carga e eles ficam parados, depositados nessa superfície desse material, tá? Então, por isso que é difícil saturar. E assim, o que acontece, né? Você também vai fazer uma pré-análise, né, da quantidade. O ideal é você fazer aquela questão da análise qualitativa que eu falei, para você ter uma ideia, né, de quanto tem. Porque se você tiver uma alta concentração e fizer uma amostragem de muito tempo, numa vazão muito alta, pode saturar, tá? Por isso que vocês vão ver que as vazões de coleta são bem baixas, tá? Se você seguir os procedimentos, vai ser difícil saturar, tá bom? Porque a vazão, né, é bem baixa, tá? E aí você tem um tempo, né? O tempo ali que o ar fica reagindo, né? E vai agregando nesse carvão ativado, por exemplo, que tá ali, tá bom? Então, assim, a intenção não é saturar. O que acontece muito, Felipe, é sabotagem. A gente tem que ficar muito esperto com isso, porque muitas vezes a gente põe o equipamento no funcionário e ele quer que dê a insalubridade. Aí o que, que ele faz? Ele mergulha o tubo dentro do óleo. Já aconteceu, entendeu? Aí ele mergulha lá dentro da lata de tinta para dar, né, realmente a insalubridade. Dá, né, o indicativo que tem muito, né, óleo. E aí estraga, pode estragar a bomba. Claro, a amostra já era, né? Que você já comprou, né? Isso aqui é tudo. Você já comprou o tubo, já comprou o cassete, né? Então, acontece isso. Então, por isso que tem que ficar de olho, né? Porque tem gente que acha que quer, né? Que dê realmente o resultado que ele, né? Que ele acha que tem que dar, né? Mas continuando, ó. Lembrar que a bomba puxa o ar, logo esse é o sentido do fluxo de ar. Pegue o redutor de vazão e ligue na bomba. Ligue uma mangueira na ponta do tubo. Ele vai ver a vazão primeiro, Ligue a né? mangueira Vai fazer essa no calibração da calibrador de vazão. Mas deixa ele concluir. Aproximadamente no sentido horário para diminuir a tá pronta. Agora, para esse Olha lá, exemplo, agora ele vai nós colocar vamos já no utilizar trabalhador. tubo com as pontas quebradas. É importante ressaltar que deve ser sempre verificado se o tubo foi ligado no redutor de vazão no sentido correto, isto é, com a seta apontando para o redutor de vazão, no sentido Ele tá do falando para fluxo de você ar. sempre conectar o tubo, né? O tubinho de carvão ativado no sentido certo. Após o tubo ser colocado no redutor de vazão, coloque a capa protetora. Ele fica dentro de uma capinha ligue o redutor de protetora, vazão na tá bomba. vendo? Aí Prenda a bomba no cinto do funcionário fica conectado na bomba, e o tubo tem o com seu cabinho. protetor na O gola da tubinho camisa, tá dentro, na né, zona dessa capa respiratória. protetora. Ligue a bomba
Aí e você deixe ela liga a funcionando bomba. durante todo o período de coleta. Finalizado o procedimento, Aí desligue a você liga a bomba e bomba e deixa assim, entendeu? O trabalhador ele vai passar aí, pelo menos a gente fala, né, 60%, tá? Dessa carga horária, né, do trabalho, tá? Tudo depende, né? A gente vai ver isso, tudo depende. Quanto tempo eu vou deixar no trabalhador? Depende do agente, a gente vai ver na aula, e depende das condições ambientais, tá bom? Mas o trabalhador teria que ficar assim o dia todo, teoricamente, tá? Deu para compreender, gente? Acho que ficou com um vídeo fica mais claro, né? Pra gente conseguir. Isso, Felipe. Ou um tubinho. Deixa eu voltar para nossa aula. Ou tem um tubinho, tipo esses. Vocês estão vendo minha tela, gente? Deixa eu aproveitar de novo. Peraí que eu... Vocês estão vendo minha tela? Sim? Beleza. Então, olha, tem tubinhos, tá? De carvão e de sílica, como esses. E tem, por exemplo, esses cassetes que eu comentei. Olha, veja a membrana. Veja a membrana, tá? Essa membrana, né, parece um papelzinho, tá? E aí a empresa, né, o laboratório que você compra, já manda essa membrana, porque essa membrana ela tem que ser trabalhada, tá? Então o que acontece? Essa membrana, o laboratório seca ela, né, ela passa por um processo de secagem e pesagem. Então ela é seca, pesada, é colocada dentro do cassete, ele é fechado e lacrado, colocado naquele saquinho, tá? E aí ele tem, esse cassete tem o furinho aqui em cima e embaixo, e o ar passa por ele, tá bom? Isso, Vileide, exatamente. E nessa membrana que fica acumulada, né? Ou o agente químico ou a poeira, tá bom? Tem vários tipos de membrana, né? Tem vários tipos de tubos, tá? Tem também, gente, esses saquinhos, tá? Esses bags, né, para coleta de ar. É uma amostragem bem difícil. E tem esse daqui que chama impinger, tá? Que é uma bomba que é ligada em 3 tubinhos que ficam com substâncias químicas e essas substâncias vão interagir com um componente químico, tá? É uma técnica bem difícil também, tá? De dar resultado, mas existe, tá? Existia antes os tubos colorimétricos, acho que são tubinhos assim também que você só cortava ele, deixava no ambiente e aí ele ia apresentando uma cor dependendo da concentração. Só que é uma análise qualitativa e já faz 25 anos mais ou menos que não se usa, tá bom? Então, né, é mais difícil, tá? É uma técnica que já está ultrapassada também, tá bom? Então aí, né, já que vocês agora já sabem, né, como que a gente faz essa amostragem, vocês viram que é trabalhoso, é caro, né? Então a gente precisa, primeiro, contratar uma empresa séria que faça isso, tá? Mandar essa amostra para um laboratório que tenha certificação da AIA,
que é o órgão norte-americano, e do Inmetro, que é do Brasil, tá? Preencher a ficha de campo que ele falou no vídeo, né? Ou cadeia de custódia. Definir a quantidade de amostras e o tempo de amostragem. Então, eu vou coletar quanto tempo? Eu vou ficar 8 horas, 6 horas, 4 horas ou 15 minutos? Depende, né? E seguir as orientações do laboratório. Então, a primeira é a ficha de campo. Então, toda vez que eu for fazer uma amostragem, olha, eu tenho que preencher essa ficha, tá? Nessa ficha aqui, né, tem os dados da empresa, né? Tem qual vai ser o ensaio, né, que eu vou fazer, tá? Qual vai ser as análises solicitadas, né? Então, tem a data, a hora, né, o GHE, o local, setor, a vazão, tudo isso vai ser anotado, tá? Eu preciso anotar, olha, eu fiz a calibração da bomba, deu tanto, né? Deu tanto de vazão. Depois eu fiz novamente, né, a verificação após a amostragem e deu esse valor de vazão, tá? O tempo, né? Tudo que aconteceu durante a amostragem, se o trabalhador bateu a bomba, se ele sofreu um acidente, um pequeno acidente, né? Bateu, enfim, qualquer coisa, né? Todos esses equipamentos, gente, é difícil mudar a vazão, tá? Geralmente é por uma chavinha e o trabalhador não consegue fazer isso, tá bom? Então é travada, né? Geralmente tem tipo uma capinha, né, que trava aquela região onde mexe para ajustar a vazão, para não ter problema do trabalhador mexer. Igual o dosímetro, igual outros aparelhos também, tá? O trabalhador não consegue mudar a configuração. A gente meio que trava o teclado, né? Quando tem teclado, os botões não funcionam, entendeu? Senão a pessoa vai querer mexer, né? Pode ser que queira, né? E aí também acaba com a sua amostragem. Aí o laboratório, gente, também, além de você preencher aquela ficha, né, de campo, ele vai te dar já as instruções, né, de como fazer essa amostragem. Então aqui, ó, para cada, vocês estão vendo minha tela, né, gente? Qualquer coisa me avisa aí. Para cada produto químico, você tem, né, se é o TWA, que a gente vai ver que tem diferença, se é o TWA ou se é o STEL, tá? Tem aqui qual que é o tubo, tá vendo? Aqui é tubo de carvão ativado. E tem, se você vai coletar, ó, por exemplo, mais tempo, tá? Um maior volume, o tubo é maior, tá? Se você vai coletar menos tempo, que a gente vai ver, né, que é pelo STEL, tá vendo que tem uma menor quantidade, tá? De carvão dentro, entendeu? Então, como o Felipe perguntou, né? Será que vai saturar? Não é para saturar, a não ser que seu ambiente esteja, né, muito acima do limite de tolerância, né? Mas não é para saturar, tá bom? Porque ele já é um tubo específico para cada tipo de amostragem, tá bom? Deu para entender, gente? Esse material eu vou enviar para vocês também, tá bom? Então, olha, eu até deixei o link. Então, Felipe, depende, tá? Pode ser que sim. Pode ser que você tenha feito a amostragem de maneira incorreta, né? Ou pode ser que saturou. Mas o que que a gente faz também, né? A gente faz um branco. Por quê? A gente sempre que faz essa amostragem, a gente faz um ou dois brancos. O que que é esse branco? Eu pego e deixo o tubo, né, no ambiente nas mesmas condições, tá?
Porque às vezes no local que eu tô mexendo ali no tubo já tá saturado, né? Já é um local que tem uma concentração alta daquele contaminante. E aí só no momento que eu abro, encaixo na bomba, já pega, entendeu? Então a gente faz o branco também para verificar, né, se o ambiente já está saturado ou se saturou durante a amostragem, tá? Então a gente faz um ou dois brancos, isso depende do método, né? E para verificar isso, tá? Geralmente, saturação é porque ou colocou ele encaixado de forma errada, ou aconteceu, por exemplo, que eu falei, de mergulhar dentro de algum local, tá? A não ser que seja uma área classificada, né? Assim, com risco muito alto, né? Um vazamento de um produto, tá? Mas em condições normais de trabalho, a gente não vê saturar. O Felipe tá bem preocupado de saturar o tubinho, ele achou o tubinho pequeno, né? É pequenininho, mas é o que eu falei pra vocês. É pequenininho, vocês viram na minha mão, né? Aqui é minha mão. Cadê a foto? É, ó, é bem pequenininho mesmo, ó, tá vendo da minha mão? Só que é o que eu falei pra vocês, dentro o carvão ativado, ele tem uma área superficial muito grande, então ele consegue absorver bastante coisa, entendeu? E aí, mas vamos continuando, né? Então tem que ter a ficha de campo para você anotar tudo o que aconteceu, né? Tem que seguir as instruções de coleta do laboratório, que a gente já vai fazer os cálculos. Tem que seguir a metodologia NIOSH de amostragem, tá? Então vai seguir essa metodologia e aí lá vai estar escrito qual que é o tubinho, tá vendo, ó? Qual que é o amostrador, né? Aqui tá falando, né, o tubinho de carvão ativado. Qual que é a taxa de vazão, tá? Qual que é o volume que você vai coletar, entendeu? Então até deixei esse link, né? Que esse link é desse site da NIOSH, tá? Vai estar tudo em inglês. Eu vou mandar até manuais, já tem tradução, né, disso para vocês. Mas tá tudo em inglês, tá? Porque isso a gente só tem essa referência norte-americana com relação à amostragem, tá bom? Para quem quiser ir pesquisando depois, né? Para todos os contaminantes tem, para toda a lista, né, da CGIH tem uma técnica de amostragem. Ah, o Fábio tá perguntando. Comprada no laboratório. Isso, você vai comprar. O que que as pessoas fazem, Fábio, geralmente, é o que eu passei. O que que as pessoas fazem, tá? Essas bombas, né, e esses materiais, a bomba é mais cara, ela custa, que eu falei pra vocês, tem bomba de 5, aqui agora o dólar tá caro, né? Deve estar entre 10 mil a 20 mil reais uma bombinha dessa. Esses cassetes, eles não são tão caros, tá? Mas custa caro o aluguel da bomba, né? A diária, você vai pagar uma diária da bomba, ou você aluga essa bomba por 7 dias, dependendo do que você tem que fazer na empresa, né? Mas pra vocês terem uma ideia, né? Uma amostragem assim num tubinho é coisa de 100, 200 reais, depende do tubo, né? Depende das condições. E de poeira é uns 400 reais, mais ou menos, 300, 350 reais, tá? Isso para a empresa já coletar a amostra para você, tá bom? Por isso que é caro, né? É caro. Então, por isso que tem que pensar para fazer, não pode fazer de qualquer jeito, né? Esse laudo da coleta tem duração de quanto tempo? Ah, esse tempo de que a bombinha fica ligada, a gente já vai ver, Felipe. A gente já vai ver, tá? A gente vai fazer continha
incluindo, né, para vocês entenderem, tá bom? Incluindo esses dados de vazão, tudo certinho, tá? Aqui, gente, olha, eu dei um zoom, né? Então aqui, olha, é um cassete, ele só tá conectado nesse suporte, tá? Então é o total. O inalável da Aqui é partícula para menor. o total, tá? Esse daqui. Ou coleta, né, de algum outro contaminante que seja em membrana. Vocês não conseguem ouvir o áudio do computador agora? Não, né? Inalável, Torácico e respirável, só que Aqui esse aqui é de... Aqui lembra da fração torácica, mas vocês estão escutando, né? Fração torácica e aqui é a fração respirável. Então, ó, daqui pra cá, né, vai diminuindo o tamanho da partícula, tá? Então, aqui é poeira total, né? Aqui... Então, é o total, O inalável da partícula menor. inalável, Torácico. torácica e respirável, tá? O que que esses ciclones fazem, né? O que que esses aparelhinhos fazem? Eles é como se fosse um equipamento que ele separa o tamanho das partículas que vão atingir essa membrana que está dentro do cassete, entendeu? Então aqui separa só a fração inalável, aqui separa só a torácica e aqui a respirável, que é a menor, tá? Deu para entender? Pessoal, vocês estão aí? Deu para entender? E esse, gente, como vocês viram, assim como esse, né, que vocês viram lá no vídeo, esses também, ó, encaixa a bomba aqui em cima, não lembro onde que encaixa exatamente, né? Você encaixa a bomba aqui, tá? Sempre embaixo, né? E você deixa coletar, tá? Você deixa coletar. Eu só utilizei esse aqui e esse aqui. Esses aqui eu não utilizei na prática ainda. A gente geralmente faz total e respirável. Com esse cassete, com esse suporte de nylon, né? Que é um ciclone que separa as partículas. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um toque aí pra mim. Beleza. Tá? Deu pra entender? Dá um sinal pra mim. Deu pra entender? Aí aqui eu deixei o link, depois se vocês quiserem ver com mais calma os vídeos, né? Eu deixei o link na aula para vocês também, tá bom? Desses vídeos, tá? E aí, gente, verificam aí, eu tô compartilhando de novo. Vejam se vocês estão vendo. Então, olha, né? O que que a gente faz, né? A gente pode fazer uma amostragem única, né? De um componente. Eu posso fazer a amostragem de varredura, que é quando eu consigo identificar vários metais e vários solventes ao mesmo tempo. Até coloquei aqui, né? Nos solventes, consegue descobrir 30 compostos, né? Nos metais, né, tem a fração total e respirável. Tem fumos metálicos e poeira metálica, né? Então, dá para eu fazer também. E dá, então, para a gente fazer amostras uma de cada vez, né? E dá para fazer essa varredura que eu comentei com vocês, tá? Aí cada uma tem um preço, né, gente? Cada laboratório tem seu preço, né? Mas varia aí conforme eu comentei com vocês.
E aí, né? Mas aí vocês já estavam me perguntando, né? E esse tempo, né? Como que eu vou saber quanto tempo eu vou ficar fazendo deixar a bomba ligada, ela sugando o ar do ambiente, fazendo essa amostragem? Depende, né? Lembra do famoso TWA, do Stel e do valor teto? Lembra que eu comentei com vocês que o TWA é uma, um limite de tolerância, né, médio para jornada de trabalho de 8 horas. O Stel, né, é para 15 minutos. E o valor teto é uma medida instantânea, né? O valor não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada de trabalho, nem por um segundo. Então, o que que acontece? Se eu fosse, porque o que que a gente faz? A gente faz a amostragem, né? Por exemplo, o etanol, que a gente vai ver aqui no exemplo. Eu vou fazer uma amostragem de etanol e aí o valor que der no ambiente, eu quero saber se passou ou não do TWA, né? Do limite de tolerância, não é isso? Para isso que a gente faz a amostragem, né? Para comparar com o TLV, né? O limite de tolerância, tá? Por que que a gente está usando tudo ACG e H aqui, né? A gente não usa NR15, tá, gente? Em amostragem para comparação. A NR15 está ultrapassada, né? Apesar de ter similaridade, né? Com os limites, mas a gente só utiliza a CGIH, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que verificar lá no livreto da CGH qual limite eu tenho, né? Se eu tenho TWA, eu vou tirar uma amostra de 8 horas, porque eu preciso comparar, né? Eu vou tirar uma amostra de 8 horas para eu comparar com o meu TWA, tá? Então, se eu tiver o TWA, eu tenho que fazer um tempo maior de amostragem. Mas dá para fazer 8 horas? Não dá. Não dá para fazer 8 horas. É muito difícil. Porque você chega na empresa, o trabalhador, né, tá entrando, ele vai almoçar, ele vai ao banheiro, enfim. Muitas vezes ele tem que tirar a roupa, né? E é complicado. Então, 8 horas é bem difícil. A gente fala que assim, precisa ser o maior tempo possível, quando eu vou comparar com o TWA, ou pelo menos 60% da jornada, tá? E aí vai da sua avaliação ambiental, né? Você vai ver qual que é o pior período, né? Você vai ter que avaliar isso, né? Ah, ele trabalha com produto só meio período, só 4 horas, as outras 4 não, né? Então aí você que vai definir como que vai ser sua amostragem, dependendo das condições de trabalho da pessoa, tá? Sendo que se eu for comparar com o TWA, tem que ser o maior tempo possível, tá? Quando eu vou comparar com o Stel, né, é 15 minutos de amostragem. E quando eu vou comparar com o valor teto é medida instantânea, né? Seria o ideal que eu tivesse aqueles medidores, né, de espaço confinado e fosse lá e medisse. Mas aqueles medidores né, multigases, por exemplo, ele não funciona para todos os componentes, né? Ele não consegue medir todos os componentes que existem, né? Ele é bem limitado. Então, por isso, a gente faz o menor tempo possível de amostragem, tá? Seguindo os padrões, né, de normativa da NIOSH, tá bom? E aí a gente tem a fórmula que a gente vai usar aqui, que é vazão, né? Vazão é igual a volume dividido por tempo. Então, guarda essa fórmula aí que a gente vai utilizar. E aí, a gente tem essa questão aqui, ó, dar preferência para o maior volume coletado. Porque quanto mais volume eu coletar de ar, maior tem maior chance do meu resultado ser mais confiável, tá bom? Tudo bem, gente?
Fábio, não dá para parar, tá? A amostragem. Você tem que ser 4 horas diretas. Se você vai 4 horas, tem que ser 4 horas direta. Por quê? Não dá para ficar tirando, parando a bomba, entendeu? Não dá. Se você quiser fazer outra amostragem, né? Se você quiser fazer duas amostragens de 2 horas, depois você pode somar esse valor, por exemplo, tá? Quem vai definir a estratégia, né? Na verdade, a gente tem que contratar uma pessoa para fazer isso, né? Uma pessoa da área. Então, junto com você, ela vai definir a estratégia, né? Dependendo das suas condições de trabalho, tá? Mas pausas, né? Não tem como. A partir do momento que você, por exemplo, tirou ali a bomba, o cassete, né? Não dá, porque você tem que desligar a bomba, verificar a vazão e tirar o cassete, por exemplo, entendeu? Não dá para continuar, tá? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos supor que vocês vão fazer uma amostragem de etanol, tá? O álcool etílico. O álcool, gente, ele tem o valor de TWA, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó, etanol. Tá aqui, ó. Ele tem o Stel, que é 1000 ppm, tá? Ele não tem TWA, mas mesmo assim a pessoa quis fazer, né? O TWA, tá? Aqui na CGH tá falando que não tem, né? O TWA. Eu não lembro se na NR15 ele tem o valor, o limite de tolerância para a jornada. Eu não lembro. Aqui na CGH o etanol não tem. Só tem o Stel. Mas, né, existe a possibilidade de comparar com a jornada. Então, o que que a gente faz? Quando a gente quer medir o etanol durante a jornada de trabalho de 8 horas, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar minha formulinha lá, né? Vazão é igual a volume dividido por tempo, tá? Sempre eu vou usar essa fórmula, ó, vocês vão ver que é tudo igual. Como eu tô fazendo para a jornada, né? Eu vou usar sempre o mesmo tempo. Porque o que que eu quero saber? Eu quero saber se eu fizer as 8 horas de medição, né? Nessa condição hipotética, se eu fizer as 8 horas de medição, será que eu vou atingir a vazão adequada? Porque eu tenho que seguir as regras, né? Eu vou fazer essa medição com o amostrador tubo de carvão ativado, que é aquele que eu mostrei para vocês. É o maiorzinho, que vem em 400 e 200 miligramas, tá? E eu tenho que seguir, ó, o método Anayoshi, e eu tenho que seguir essa recomendação, ó. Vazão 0,01 a 0,2 litros por minuto. Reparem, é uma vazão baixa, né? Então a gente tem que regular a bomba nessa vazão, tá? Dentro dessa faixa, né? Tem que estar dentro dessa faixa. A vazão que eu escolher, eu vou calibrar e vou medir no final para ver se ela não variou. E o volume coletado de ar do ambiente é 2 a 12 litros, tá? Nessa vazão. Então, o que que eu faço? Eu vou usar a minha formulinha, que eu coloquei aqui para vocês. Vazão é igual a volume por tempo. Eu tenho o tempo que eu quero medir 8 horas, tá? Nas minhas condições, eu vou ter que medir 8 horas, que são os 480 minutos, tá? E aí, gente, eu vou utilizar o volume variável. Por que que eu tô variando o volume aqui, ó? Eu fui chutando, né?
valores de volume, tentando colocar o maior volume possível. Vejam aí, ó. Eu coloquei 10, 8 ou 9, tá? Eu fui chutando aqui esses valores. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tranquilo? Dá um sinalzinho aí pra mim. Beleza. Então, ó, eu vou chutando valores de volume, tá? Entre 2 e 12, mas tem que ser o maior possível. E eu tenho que chegar na vazão, a conta tem que dar a vazão dentro da vazão que eu preciso também. Vocês entenderam? Então, vamos supor aqui, ó. Eu comecei a chutar 8. Eu tenho números de 2 a 12, né? Pode ser 2 litros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 12. Então, o volume, né? Eu poderia colocar valores de 2 a 12. Só que tem que ser o maior possível. Então, eu fui chutando, sei lá, 8. Chutei 8. 8 dividido por 480 dá 0,017. Tá entre 0,01 a 0,2 litros por minuto? Está, né? Então, ok, eu poderia utilizar, né, para fazer essa amostragem, eu poderia utilizar essa vazão, né? Nessa vazão eu vou coletar 8 litros de ar em 8 horas de trabalho. Deu para entender? Aí, gente, eu tentei aumentar, né? Porque se fala, né, nos manuais que a gente precisa usar a maior vazão possível. Desculpa, o maior volume possível, tá? Que daí eu tenho uma medida mais estável, mais confiável. Aí eu chutei 10. 10 dividido por 480 deu 0,021. Passou, né? É até 0,020, né? 0,20 aqui. Aqui em cima, ó. Então, passou, não pode ser, tá? Aí eu chutei o 9. 9 dividido por 480 deu 0,018 litros por minuto, ok, tá? Então, para coletar o etanol em 8 horas, né, fazendo uma medição de TWA de 8 horas, eu vou ter que fazer o quê? Eu posso pegar o maior valor de volume, que é 9, medir, deixar a bomba ligada 480 minutos nessa vazão. E vai dar tudo certo, tá bom? Tudo bem, gente? Aí tem um outro detalhe, gente, que é a condição de acondicionamento, tá? Porque o que que acontece muito, Felipe, ó, você tá falando muito em saturação, mas o que que acontece é que esse tubinho que eu tô mostrando para vocês, a gente quebra, né? E aí o que acontece? Na hora que eu tirar, né, eu tenho que ter, a gente vai uma tampinha nele, tá? Tanto nos cassetes quanto no tubinho você tampa, né? Tem as tampas certas e você acondiciona ele de uma forma correta, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Esse daqui do etanol tem que ficar sob refrigeração, estabilidade 24 dias a 4 graus Celsius. Se eu não fizer essas condições, fechar o tubinho rapidamente, né, ou fechar o cassete, acondicionar da forma correta, deixar na temperatura correta, né? Deixar, por exemplo, aqui fala, né, aguenta até 24 dias na geladeira, a 4 graus. Se eu modificar essas condições de acondicionamento da minha amostra, imagina um solvente, ele é volátil. Se eu deixar isso aberto,
né, e levar no meu carro no calor, a hora que eu chego no laboratório, não tem mais álcool nenhum lá dentro, o álcool evaporou, entendeu? Então tem muito problema com isso também, né? Tanto da pessoa errar na hora de colocar na bombinha, né? Colocar de forma errada, tem a sabotagem do trabalhador, né? Ou até um acidente, ou ainda a questão do acondicionamento e transporte dessa amostra, tá bom? Então veja, né, como é complicada e o pessoal assim, você vê assim fazendo de qualquer jeito, né? Aí não dá nada, né? Você vai na empresa, você sente o álcool, mas não deu na amostragem. Por quê? Fez errado, né? Ou também não fez a vazão correta, não fez o tempo certo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Agora eu quero que vocês pensem aqui, ó. Isso mesmo, Felipe, ainda mais falando de insalubridade, né? Imagina se tem muito etanol no ambiente e o funcionário tá lá respirando e não dá nada na sua amostragem, né? Dá não detectável, não quantificável, né? Algum problema aconteceu. Gente, ó, eu tampei aqui porque já tinha feito minha simulação aqui, coloquei esse quadrado em cima, mas eu quero que vocês pensem, ó, agora eu vou fazer o STEL, tá? Então meu T é 15 minutos. Esse T aqui, ó, é 15 minutos, tá? E o volume, olha, o volume mudou, porque a amostragem é de 15 minutos. Então, a vazão é menor e o volume é menor também, tá vendo? Justamente para não saturar meu tubinho, que também é menor, tá? Então, ó, eu preciso ter vazões de 0,01 a 0,05. Volume, ó, de 0,1 a 1 litro. Então, se eu jogar, por exemplo, eu pulei. Mas se eu jogar, por exemplo, ó, né? Façam aí. 1 litro dividido por 15 dá quanto? Qual que dá? Que vazão que dá? Ah, será que dá para ser um volume de 0,7 ou de 0,5, 0,8? Qual que é o maior volume que eu coloco aqui, né? Dividido por 15, porque agora o STEL é 15 minutos. Então, qual que é o maior volume que eu posso pôr dividido por 15 para dar a vazão nessa faixa? Já fizeram a conta? Ó, vou pôr aqui no chat, por exemplo, né? Eu posso ter 1 dividido por 15. Opa. 1 de. Ai, caraca. Saiu aqui. Pronto. Eu queria só escrever no chat, mas ele não tá deixando meu computador. 1 dividido por 15, né? Eu posso ter 0,8 dividido por 15, eu vou chutando. 0,5 dividido por 15, né? Você faz umas três. Qual que deu, né? Qual que deu melhor, né? Aí eu vou aproximando. Ah, será que 0,9 dá certo? 0,9 dividido por 15? E aí, o que vocês acharam aí? Contem pra mim. Lembrando que o resultado dessa divisão tem que dar a vazão entre 0,01 a 0,05. E aí, pessoal?
Me contem aí o que vocês conseguiram. Vocês fizeram? Ó, vou destampar aqui pra vocês verem. Ó, eu fui chutando, né? Eu chutei 0,7 dividido por 15, deu 0,047 litros por minuto. Ok, tá dentro, né? Que pode ser até 0,05. Aqui, aí eu tentei aumentar um pouco, né? Porque tem que ser o maior volume possível. 0,8 dividido por 15. Passou. Não pode ser. E aí eu tentei o 0,5, né? Deu 0,03 litro. Tá dentro, pode ser também, tá? Mas, por ser o maior volume, eu indicaria esse aqui, tá bom? Então, o que que significa? Que eu vou fazer minha medição de 15 minutos para comparar com o Stel, tá? Então, eu vou fazer a medição de 15 minutos nessa vazão de 0,047 litros por minuto. É nessa vazão que eu vou colocar minha bomba. E eu vou coletar um volume de 0,7 litros, tá bom? Ah lá, o Fábio colocou certo ali, ó, 0,0. Só faltou um zero, né? Mas é isso aí, tá bom? Deu para entender, pessoal? É, tá dentro. Assim, quando chega assim, ó, 0,53, sabe? Dá para até fazer. Até dá para fazer. Mas não é recomendado, tá? Que a gente sabe que quanto maior volume, melhor, né? Mas é preferível estar dentro, né, dessa vazão, tá bom? Tudo bem? Pessoal, o que que eu vou fazer então? Olha, tem exercício, tá? Também atendendo a pedidos, eu vou deixar esses, eu já vou mandar para vocês a aula lá no WhatsApp. Vou deixar esse exercício para vocês pensarem, para a gente corrigir na semana que vem, tá? Esse exercício. Esse aqui é do disulfeto de carbono, para vocês descobrirem, né, qual que vai ser a vazão, tá? Esse daqui do dimetilformamida, vou deixar para vocês fazerem também. Aí eu coloquei mais dois exercícios daquele do respirador, tá bom? Com também de sulfeto de carbono, tá? Coloquei os dados para vocês. E um exercício daquele fator de proteção efetivo, quando a pessoa retira a máscara por um tempo, tá? Então, deixei aí esses 4 exercícios para vocês. Isso, esse e esse, tá bom? Daí, na semana que vem, a gente corrige, tá? Mas a gente já fez esses outros, né? Vocês já sabem fazer, é bem tranquilo, tá bom? Gente, vocês têm dúvidas dessa aula de hoje? Por mais que a gente teve dificuldades lá com o vídeo, vocês conseguiram entender? Ah, então, Felipe, aí é que tá. Também é uma boa pergunta. Quando que eu vou fazer, né? Quando fazer essas amostragens? Gente, olha, eu não sei.
Aqui eu acabei não colocando essa informação na nossa aula, né? Mas o que acontece? Essa amostragem, ela é inserida no LTCAT, tá? Que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, né? Ela é inserida nesse laudo. Esse laudo é feito, tá? Não, na verdade, não tem prazo de validade, né? A validade dele é se houver uma mudança significativa no ambiente que vai alterar a concentração do contaminante. Qualquer mudança significativa no ambiente que altere a concentração do contaminante deve ser feita nova avaliação, tá bom? Empresas prevencionistas fazem todo ano ou a cada 2 anos, tá? Tem empresa que fez uma vez na vida e nunca mais fez, né? Faz uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 20 anos, ou tem empresa que não tem o LTCAT, tá bom? Mas o ideal é você fazer periodicamente. Eu recomendaria que você fizesse pelo menos de 2 em 2 anos, né? Ou caso haja alguma mudança significativa, né, no layout, no processo, na quantidade, né? Até porque se você paga insalubridade hoje e você coloca, por exemplo, um sistema de ventilação ou diminui a concentração do contaminante, você pode, né, que você utiliza, pode ser que você não tenha mais que pagar insalubridade, né? Vocês concordam? Então, o ideal é você estar sempre monitorando o seu ambiente, né? Tem empresa que faz algumas vezes no ano, tá? Para definir, né? Para você conseguir conhecer o seu ambiente, né? E estar atento, ainda mais se está muito próximo do limite de tolerância, né? Tem empresa que faz isso, tá bom? Pessoal, dúvidas? Eu vou parar a gravação, gente,